O universo é imenso e sem limites. É difícil até mesmo imaginar que na escala do universo não somos sequer um grão de pó, mas uma partícula elementar, na melhor das hipóteses. Olá, pessoal! Mas será possível que o universo seja parte de algo muito maior? Algo que só podemos imaginar? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pode ser que você já tenha conhecimento sobre isso. Nós somos os únicos que levantamos essas questões. Por que você não se junta a nós e vamos pensar nisso juntos? Parece interessante, não é mesmo? Então, vamos começar. Esse mundo é real? Os antigos filósofos já faziam essa pergunta. O que vemos ao nosso redor é real? Eles existem objetivamente? E, de fato, podemos ter a percepção do mundo ao nosso redor como ele realmente é? Eu estava pensando sobre essas questões. Alguns filósofos pensavam que tudo nesse mundo é um sonho ou uma ilusão, que existe uma realidade verdadeira em uma dimensão superior, e esse mundo é um reflexo dela. Até que é uma boa ideia, a ideia de neoplatonismo. Ou pior, o que agora chamamos de simulação no computador. Que esse mundo é uma prisão ilusória criada pelos demiurgos malignos foi outra. Assim acreditavam os antigos gnósticos. É claro que eles não sabiam que agora chamaríamos isso de simulação do mundo. Espera um pouco, você deve estar pensando. Por que esses antigos filósofos de novo? É claro que eles eram pessoas inteligentes, mas tinham muito menos conhecimento do que nós temos hoje, não acha? Para eles o mistério já foi resolvido há muito tempo. Temos uma melhor compreensão da essência da natureza e seus mistérios do que os sábios dos tempos antigos. Então, se não for para fins de pura pesquisa, qual é o motivo de esclarecer os antigos textos empoeirados deixados pelos filósofos? Na verdade, não deveríamos menosprezar as coisas antigas. Pelo menos, não sobre essa questão. No momento, segundo pesquisas científicas, estão provando que eles estavam certos. É praticamente impossível para nossos órgãos sensoriais ter consciência de uma realidade objetiva. Se você estiver assistindo esse vídeo agora em seu smartphone, por favor, olhe para ele. O que você vê? É um objeto pequeno e duro. Pode ser que esteja revestido com plástico preto, branco, vermelho ou outra cor, certo? Vamos começar falando de algo simples. Isso mesmo, sobre a cor. Na verdade, não existe nada como cor na natureza, mas sim ondas eletromagnéticas que atingem os objetos ao nosso redor e são refletidas de várias maneiras. Ondas de diferentes comprimentos estimulam diferentes receptores na retina, e quando todos eles são processados pelo cérebro, vemos o contraste total. Na verdade, o fato do seu celular ser vermelho significa apenas que o comprimento da onda de luz que ele reflete estimula primeiro os receptores que percebem o vermelho. O celular branco reflete praticamente qualquer onda com um comprimento reconhecido por um dos receptores de cor. As 7 cores do arco-íris podem ser vistas quando a luz branca do sol é separada, certo? No caso de um celular preto, ao contrário do branco, ele absorve toda a luz. Se o olho humano não tivesse receptores de cor ou células cônicas, veríamos o mundo em preto e branco, seriam apenas tons de cinza. Em outras palavras, literalmente, as cores só existem em nossas mentes. Em seguida, vamos falar sobre dureza. Qual é a menor unidade que compõe seu telefone celular? Acredito que todo estudante responderia que é um átomo. Em cada átomo tem um núcleo atômico e em torno dele giram os elétrons. Parece um sistema solar em miniatura, não parece? A propósito, o modelo atômico de Rutherford que aprendemos na escola não é a resposta certa. Pelo menos é uma versão muito simplificada. Mas isso mostra um ponto importante de forma muito clara: que a maioria das partes de um átomo são vazias. O núcleo e os elétrons são muito pequenos em relação ao átomo inteiro, similar ao modo como os planetas e até mesmo o Sol são minúsculos em relação ao sistema solar como um todo. As forças interativas é o que os mantém juntos. No caso de sistemas estelares, é a gravidade. No caso de átomos, é o eletromagnetismo de forças fortes e forças fracas. Quando você sente que algo é sólido, como um celular, um mouse, um teclado ou uma mesa,
É porque essas forças entram em atividade e os elétrons dos átomos que estão nas pontas dos seus dedos impedem de ir em direção aos átomos desses objetos. Em outras palavras, o mundo nada mais é do que um espaço onde elétrons e núcleos estão interagindo. Eles interagem um com o outro esticando seus longos tentáculos, mas nunca tocando um no outro. O computador, a mesa, você mesmo, os planetas, as estrelas, as galáxias. A maior parte de tudo ao redor é espaço vazio, com várias partículas dentro em pouca quantidade e espalhadas. O mundo na superfície do elétron. Para que eu existo? Sinto muito se você já passou por uma crise existencial. Eu realmente não tive a intenção de falar por mal. Mas em todo caso, espere um pouco, não desanime. Eu recomendo você assistir esse vídeo até o final, porque a parte mais interessante ainda está por vir. A própria palavra átomo significa inseparável. No entanto, há muito tempo sabemos que o núcleo atômico e os elétrons não são absolutamente inseparáveis por natureza, e não são os mínimos blocos que compõem o mundo de forma alguma. O núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons, que são compostos por partículas elementares chamadas de quarks. Os elétrons, como os neutrinos de elétrons, são um tipo de partícula elementar chamada de lepton, do que são feitos quarks e leptons. Sobre isso, nossa ciência não pode ajudar. Não é possível estudar com mais detalhes. Mas é bem possível que essas partículas elementares sejam compostas de alguns blocos, e esses blocos sejam compostos de blocos ainda menores, e assim por diante infinitamente. Minha cabeça está girando. Em seguida, vamos pensar sobre o tamanho. Tamanho também é um conceito relativo. Para os seres humanos, os planetas e estrelas são grandes, as moléculas e átomos são pequenos, e as partículas elementares são muito menores. Mas para um vírus de tamanho molecular, um átomo não é nada pequeno. Se existisse um vírus inteligente, o átomo seria visível. O tamanho de um ser humano, quanto mais um planeta ou uma estrela, seria chocantemente grande e deixaria o vírus de boca aberta. Para nós, seria como o tamanho do nosso universo observável, que consiste em filamentos galácticos e vazios. Pense um pouco sobre isso. As diversas estruturas do universo são constituídas por moléculas chamadas galáxias. Em seguida, as galáxias são constituídas por átomos, chamados sistemas estelares. A estrela no centro de um sistema estelar pode ser comparada a um núcleo no centro de um átomo. Sendo assim, um planeta seria um elétron. Todos nós, seres humanos, vamos viver nossa vida inteira na superfície desse elétron único chamado planeta Terra. Será possível que exista vida nos elétrons e nos quarks? Pode ser que agora, nesse momento, em algum lugar na sua perna, acaba de nascer uma civilização e mais 3 civilizações no seu instinto. Ou ainda muito mais. Brincadeiras à parte, o que acabamos de explicar é que tudo que compõe esse mundo, de fato, não são simples blocos, mas uma estrutura tão complexa quanto o nosso universo. E se o nosso universo for, na verdade, apenas uma parte de algo muito maior? Versos entre muitos. Você provavelmente já ouviu falar sobre a hipótese da teoria do multiverso. Nós também fizemos vídeos com temas sobre essa teoria e frequentemente mencionamos em vídeos sobre outros assuntos. Tem vários fenômenos que podem ser explicados de forma simples usando essa teoria. Por exemplo, acredita-se que a velocidade acelerada de expansão do universo seja causada pela energia escura. No entanto, teoricamente, a energia escura não existe. Então pode ser que a velocidade de expansão acelerada seja resultado do efeito gravitacional do universo vizinho sobre o nosso próprio universo. Tem várias constantes físicas que fazem do nosso universo o que ele é hoje. Se apenas uma delas tivesse sido um pouco diferente, o universo teria ficado com outra aparência. Por exemplo, quando a força constante entre os elétrons se torna um pouco mais forte, elementos mais pesados do que o boro ficam instáveis, assim como os isótopos de vida curta, que desaparecem em alguns milésimos de segundos. Vou explicar o porquê de lembrar sobre isso. É porque os pesquisadores estimam que no multiverso existe um conjunto de constantes físicas para cada universo. Tudo que você já fantasiou, até mesmo um fenômeno, mesmo que seja fora das leis físicas, existe um lugar e é perfeitamente normal.
Assim como a gravidade da Terra e a orbitação da Terra ao redor do Sol é uma coisa cotidiana para nós. Em resumo, o universo é imenso e não é possível calcular a quantidade deles. Esse número é mais do que os grãos de areia em todos os planetas juntos, dentro do nosso universo observável. Frequentemente, o multiverso é comparado a uma piscina de bolinhas, um queijo com furos ou um chocolate aerado. Uma bola em uma piscina de bolinhas, um furo em um queijo com furos ou uma bolha em um chocolate aerado. Cada um deles é um universo. Mas e se a estrutura do multiverso for, na verdade, algo muito mais complexo? E se nosso universo for realmente um nêutron de algum núcleo ou apenas uma partícula elementar de alguma estrutura enorme e inimaginável? Como seria pequeno, olhando do ponto de vista de toda a estrutura? Seria como uma célula em um corpo humano, um quark em um átomo, um sistema solar no universo observável. Infelizmente, chegamos ao fim desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado. Ainda não temos as respostas para essas perguntas. Outro universo, se é que ele existe, deve estar escondido atrás do horizonte de eventos, mas ainda não recebemos nenhuma informação de lá. No entanto, é bem possível que ele exista, e não tem evidências para acreditar que nosso universo seja a maior estrutura que possa existir. Depende de você concordar ou discordar com isso. Por favor, deixe a sua opinião na seção de comentários para a gente saber o que você pensa. Eu sempre leio os comentários com muita atenção e interesse. Então, vou me despedir por aqui. Espero ver vocês de novo em breve. Um forte abraço e até lá!